bem com vocês? Eu sou a professora Erivânia e estou aqui com vocês para mais uma aula de português. E hoje nós iremos estudar um tipo de texto, um gênero textual que todo mundo adora. Criança, adolescente, jovens, adultos, é um gênero textual que agrada a todos. Se trata de história em quadrinhos, ou HQ, como muitos chamam. E também a tirinha. Nós iremos aprender as semelhanças e as diferenças entre história em quadrinho e tirinha. E aqui nós temos alguns exemplos, de diferentes histórias em quadrinho. Temos a Turma da Mônica, temos histórias de super-heróis, só para vocês verem que o universo das histórias em quadrinho é vasto e riquíssimo. Mas como criar história em quadrinho? As histórias em quadrinho, as tirinhas, elas seguem as mesmas características dos outros tipos de texto, dos outros gêneros textuais? História em quadrinho, ou HQ, é a arte de criar história, misturando desenhos e escrita em quadrinhos, dentro de quadrinhos. História em quadrinho porque a história acontece dentro de quadrinho e esses quadrinhos eles estão dispostos na horizontal e na vertical. As histórias em quadrinhos possuem fundamentos básicos das narrativas. História em quadrinho, tirinha, são textos narrativos, textos que contam uma história. E como toda narrativa, a história em quadrinho tem o enredo, que é o tema que vai ser trabalhado, é o título da história, o conteúdo que vai ser trabalhado, tem um lugar onde essas histórias acontecem, tem um tempo, tem um desfecho, que é o encerramento da história. Como é que a história em quadrinho, a tirinha, vai terminar? E personagens. As histórias em quadrinhos, elas podem ter linguagem verbal e não verbal. O que é a linguagem verbal? É quando eu misturo desenho e escrita. E a linguagem não verbal é somente os desenhos. Porém, em história em quadrinho, os desenhos, eles falam, eles transmitem uma mensagem, um conteúdo para nós. A expressão facial que os desenhos transmitem nos traz uma ideia como se tivesse a parte escrita. Então, nós não sentimos tanta falta de compreensão em textos que têm esta característica não verbal. Outra característica das histórias em quadrinhos é que as falas dos personagens, elas aparecem dentro de balões. E aí nós vamos ver que para cada tipo de balão tem uma definição específica. Por exemplo, para os balões de fala, é esse tipo de balão aqui, com um traço mais preciso, ele representa fala. O balão que é representado com o desenho de uma nuvem, ele é para pensamento, expressar pensamento. E esse balão que é cheio de traços mais pontiagudos, é um balão utilizado para grito. E este balão aqui, feito com pontilhados, é usado para cochicho. Esse balão que tem o formato de um coração é para se referir ao amor. E o balão que tem uma lâmpada é quando o personagem tem uma ideia. Então, a fala dos personagens numa história em quadrinho, numa tirinha, acontece dentro de balões. É uma característica própria deste gênero. Agora nós vamos ver que outra característica das histórias em quadrinhos são as onomatopeias. Mas o que é onomatopeia? Onomatopeia é uma figura de linguagem da língua portuguesa que indica a reprodução de sons ou de ruídos naturais. Então, as onomatopeias, elas funcionam
como sons. Sons como, por exemplo, som de uma bomba, som de uma explosão, som de um personagem caindo no rio, tic-bum, o som de um espirro, certo? E aqui nós temos diferentes tipos de onomatopeia. Observe que nós temos sons representando vários momentos em uma história em quadrinho. Observe que as letras elas são escritas de forma diferente e bem chamativa, exatamente para chamar a atenção do leitor. Pontuação, essa pontuação dá um sentido e um significado todo especial às histórias em quadrinhos. Aqui nós temos alguns exemplos de onomatopeias. O cabrum, que barulho, que som é esse? O que o cabrum representa? Ele representa o trovão. E o boom é o som de uma explosão. Então observem que as onomatopeias são recursos da língua portuguesa muitíssimo necessário nas histórias em quadrinho. Agora nós vamos ver a diferença de história em quadrinho HQ para as tirinhas. É a mesma coisa? Tem diferença? História em quadrinho e tirinha é a mesma coisa? Tem semelhança na questão de nós misturarmos desenhos e escrita e a história ser desenvolvida dentro de quadrinhos. Porém, qual é a diferença da história em quadrinho para a tirinha? A tirinha é uma sequência pequena de ilustrações no formato de quadrinho. As tirinhas, elas são compostas até 4 quadrinhos. Então, 1, 2, 3 e 4 quadrinhos eu tenho uma tirinha. Passou de 4 quadrinhos, já não é mais tirinha, já é história em quadrinho. Entenderam, não é, crianças? Tirinha só se constitui até 4 quadrinhos. E aqui nós temos aqui esses personagens, aqui a Mafalda, um personagem muito conhecido de vocês. Agora, história em quadrinho ou HQ. História em quadrinho, elas são escritas em quadros pequenos ou unidades gráficas com texto e imagem, dispostos lado a lado, vocês estão observando aqui, em tiras horizontais ou verticais. Então, as histórias em quadrinhos, elas são maiores do que a tirinha. A partir de 5 quadrinhos, eu já tenho uma história em quadrinho e não mais uma tirinha. Porém, as histórias em quadrinho, o objetivo delas é mais a questão do humor, de nos fazer rir. Já as tirinhas, elas nos trazem uma mensagem mais crítica, elas podem criticar qualquer acontecimento da sociedade. Aqui nós vemos onde que tanto tirinha como história em quadrinho podem ser divulgadas. Este gênero textual, ele é muito divulgado em jornais, em revistas, em gibis, em livros, nós também encontramos histórias em quadrinhos ou tirinha, mas especificamente em jornais e em revistas. Então, crianças, foi esse o nosso conteúdo sobre histórias em quadrinho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido as semelhanças e as diferenças deste gênero que nós amamos muito e que faz parte do nosso dia a dia. Obrigada, fiquem com Deus, até a próxima.